Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre uma preocupação minha em relação aos zagueiros que o Atlético tem procurado no mercado. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, um vídeo que tende a ser mais curtinho, sem roteiro mesmo, só para compartilhar com vocês um pensamento, uma preocupação que me ocorreu ao longo dessa segunda-feira, dia 26 de maio, porque eu creio que seja uma unanimidade entre os torcedores, e talvez até dentro do próprio departamento de futebol do Atlético Paranaense, de que o rubro-negro precisa contratar reforços para qualificar o seu sistema defensivo, e que dentre esses reforços, uma peça fundamental para a sequência da temporada seria contratar um novo zagueiro que chegasse para assumir a titularidade pelo lado direito da dupla de zaga, e eu digo pelo lado direito porque pela esquerda o Léo acabou se tornando uma liderança, uma referência do grupo, e eu penso que dificilmente ele perderá essa titularidade daqui até o final da temporada. E a grande questão é que o sistema defensivo do Atlético tem sido sim um problema grave desde o início da temporada, na realidade desde antes disso, mas como o clube trocou praticamente o elenco inteiro, eu acho justo fazer esse recorte só desde janeiro para que a gente possa analisar o que esse grupo de jogadores pode ou não oferecer. E embora o Atlético venha de duas partidas seguidas, contra a Brusque pela Copa do Brasil e contra a Atlético pela Série B, sem sofrer gols, a verdade é que a fragilidade desse setor tem cobrado um preço alto do clube desde o início da temporada, então o Atlético precisa de alguém que chegue realmente para trazer consistência e segurança nesse setor defensivo, e aí entra justamente a chegada do Daír Hellmann, que segundo as últimas informações, conseguiu convencer a diretoria a buscar 3 ou 4 peças no próximo mercado de transferências, quem sabe fazendo investimentos aí durante esse processo, para que possa qualificar esse elenco e assim potencializar as chances de um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. E dentre esses reforços que o Atlético tem procurado, eu imagino, deduzo que estará certamente um zagueiro, e que a grande questão do vídeo de hoje é justamente essa: o perfil de zagueiros que o Atlético tem procurado. São jogadores experientes? São. O Pablo, que pertence ao Flamengo e teve uma passagem importante pelo Corinthians, e o João Basso, que pertence ao Santos e que fez carreira no futebol português, por exemplo, são jogadores experientes. O Pablo, se não me engano, tem 30 anos, o João Basso, que eu fiz um shorts aqui no canal hoje ao meio-dia, tem 28 anos de idade, são jogadores experientes e rodados, mas a verdade é que ambos pouco entraram em campo em 2025. O Pablo, por exemplo, não entra em campo pelo Flamengo desde as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, lá em janeiro. Então certamente ele já está há mais de 4 meses sem entrar em campo, sem ritmo de jogo, sem o melhor condicionamento físico, principalmente sem que haja uma certeza em relação à sua qualidade técnica nesse momento de baixa da carreira. E o João Basso, por outro lado, é um jogador que até entrou em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, quando o Santos venceu o Vitória lá em Salvador. Inclusive a gente tem que ver como é que essa titularidade do Basso pode influenciar ou não na chance de sucesso desse negócio, mas antes disso tinha disputado somente 5 partidas pelo Campeonato Paulista, um jogador de 6 partidas em 2025, num cenário muito mais amplo do que somente isso. Então também é um jogador que vem com pouco ritmo de jogo, com pouca confiança e um nível de desempenho que não tem previsibilidade, e essa imprevisibilidade joga contra o Atlético. A gente precisa de alguém que chegue para realmente assumir esse posto de titular e não somente trazer um desempenho bom e de forma consistente, mas também potencializar os demais. E não creio que seja nem o João Basso e nem o Pablo que vão fazer isso. O Atlético realmente precisaria mirar um pouquinho mais alto no mercado, seja dentro do mercado nacional, seja buscar no mercado internacional, né? Não necessariamente um estrangeiro, talvez um brasileiro que esteja jogando fora do Brasil, um jogador que chegasse com um pouquinho de ritmo de jogo, que tenha atuado de maneira consistente na última temporada em termos físicos, que não tenha passado aí por grandes problemas de lesão e que principalmente tenha performado em bom nível, para que a gente possa colocá-lo em campo tendo uma expectativa real e racional de que ele vai repetir esse desempenho. Evidentemente que eu não falo aqui de ir atrás de zagueiros titulares de clubes importantes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem todo um departamento de scout que pode mapear o mercado e identificar alvos em potencial de jogadores que estão fora do Brasil ou que jogaram, por exemplo, no Campeonato Estadual, acabaram perdendo espaço depois e que
poderiam chegar ao Atlético com um pouquinho mais de expectativa racional de entrar em campo e performar de imediato, porque é isso que a gente precisa. Então, muito cuidado com esses nomes que têm sido vinculados, o Pablo, o João Basso. O Pablo principalmente é um nome que chama a atenção porque vem de um clube importante como é o Flamengo, passou por um momento importante no Corinthians, a gente foi titular numa conquista de campeonato brasileiro, mas a verdade é que nenhum dois tem hoje o nível de performance e a previsibilidade que o Atlético precisa em relação a esse zagueiro que chegue para reforçar o sistema defensivo. Então o Atlético precisa realmente mirar um pouquinho mais alto, encontrar um alvo mais coerente com as expectativas que serão colocadas sobre esse jogador, que vai chegar com a expectativa de resolver esse sistema defensivo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham da necessidade do Atlético de contratar um zagueiro, é tão importante assim quanto eu imagino? O que vocês acham desses nomes que têm sido vinculados, do Pablo do Flamengo, do João Basso do Santos? São nomes ideais para o Furacão? Deixem aí nos comentários. E como eu sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. A meta em 2025 é chegar aos 5 mil inscritos. E se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um inscrito aqui do canal. E então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.